Opa, sejam todos bem-vindos. Abrimos mais um espaço, então, para conversar, trocar experiências, né? Agora sobre cultura data-driven. Esse é o tema que a gente quer conversar e discutir um pouquinho, né? Espero que aproveitem. A sala já está aberta. Bora lá, pessoal. Vejam, de fato, existem empresas que estão adotando uma mentalidade analítica, a utilização de dados, né, como recursos estratégicos para orientar a tomada de decisões. Assim, impulsionando o crescimento, né, alcançando resultados melhores e mais consistentes. Mas isso exige do ambiente organizacional e a coleta, a análise, a utilização de dados sejam valorizadas e incorporadas nas práticas diárias. Então, como usar os dados para revolucionar os resultados empresariais e levar a organização ao estado data-driven? Para esclarecer essa questão, convidei um parceiro, engenheiro de produção, especialização em Big Data, Data Science, Data Analytics, para conversar. Tudo bem, Felipe Bronstrup? Tudo bem. Coordenador de projetos de inovação envolvendo dados, transformação digital, na ideia Carrier. Tá frio aí, Magrão, que nem tá aqui, tia. Cara, não que nem tá aí, mas tá frio. Beleza. Muito bem, Felipe. Se as decisões são embasadas em fatos e evidências na estratégia data-driven, em, em vez de serem baseadas em opiniões pessoais e hierarquia, qual a sua opinião sobre os dados, né? Hoje, para as organizações? Por favor, aí, faça uma reflexão aí sobre isso para nós. Então, primeiramente, obrigado, Macaliston, aí pelo convite. É uma satisfação aí estar podendo conversar com todo mundo. Hoje, assim, o dado ele tá todo mundo sabe que a gente tem o dado em todo lugar, né? Acho que é um clichê até dos últimos anos que todo mundo fala que dado é o novo petróleo, as empresas de tecnologia, transformação digital, são temas que estão aí sempre hypados agora, né, nos últimos anos mais do que nunca, mas já vem de um tempo. E e as empresas elas, nos últimos anos têm se voltado cada vez mais para isso, por conta do ganho estratégico que elas conseguem ter através dos dados, né. Eh, o dado hoje que a empresa tem, ela até alguns anos atrás, a gente olhava muito para o cenário interno da empresa, né. Então, tipo assim, eu estava falando lá com o financeiro, com a contabilidade, com o marketing, olhava para o que ele estava vendendo, aquilo que estava acontecendo no dia a dia da empresa internamente. Eh, mas com esse aumento que a gente tem tido da possibilidade de captação, integração de outras fontes e com o volume de dados que o mercado e que o cenário fora da empresa tem gerado, isso tem feito com que as empresas tivessem que se voltar para esse lado de como que elas vão gerar aplicabilidade disso no seu cenário interno, como diferencial estratégico, né. E que consiga gerar valor, porque tudo quando a gente vai mexer com desenvolvimento em tecnologia, não é barato, né, você precisa ter um custo, ter um custo envolvido, um desenvolvimento, tem que ter engajamento das áreas, e isso acaba, pesando na hora da empresa decidir investir nisso, com exatamente o contraponto que ela vai receber em troca, né. E o contraponto passa por ela estar aberta a se voltar para um processo, né, para se tornar uma organização voltada, orientada a dados, né, uma organização data driven, né. O data driven vem de orientação a dados, né. Hã, e como a
ponto principal lá na frente que a empresa vê, que a empresa busca é a tomada de decisão, ela ser baseada em cima dos dados que ela tem, né, do que ela gerou através de todo esse processo. Então, isso não é fácil, porque passa por uma mudança cultural, uma mudança, uma confiabilidade sobre aquilo que está sendo gerado. Então, para que isso aconteça, existe um processo, existe uma certa metodologia, para ser aplicada, que é justamente a transformação dessa cultura, né, da cultura data driven, dentro das organizações. E então já é já tem vários casos em que a gente consegue ver de aplicabilidades nas empresas. A nossa empresa é uma empresa que tem buscado isso há um bom tempo já, né, de cada vez mais se voltar às tomadas de decisão de forma orientada a dados, de forma orientada a um processo estruturado, a fim de conseguir ter celeridade nas tomadas de decisão e, ser assertivo também, né, cada vez mais assertivo na tomada de decisão, principalmente agora que o cenário muda constantemente, em que, o futuro é cada vez mais incerto do que vai acontecer logo ali na frente, a gente ter consciência do que já aconteceu e do que está acontecendo hoje de forma rápida e com um detalhamento necessário, é cada vez mais vital para que a organização tenha, de fato, um diferencial estratégico no seu mercado, né. Pensando aí, dando continuidade, pensando nessa cultura data-driven, é, é a criação, né, de um ambiente onde possivelmente os dados são vistos como um ativo valioso, né, e são usados como um guia confiável para tomar de decisão. Como mover a organização no sentido de dela ser centrada em dados, né? Que soluções as empresas buscam para resolver esse problema? Legal, bom ponto. Assim, o importante é a gente primeiro até contextualizar um pouquinho do que é o dado e o que depois esse dado se torna, qual que é o suco que ele vai gerar, né, porque o dado é tudo que a gente tem, né. Eu tenho uma planilha de Excel, eu tenho uma área que tem um sistema que ela opera, que não está conectado com o restante dos sistemas da empresa, eu tenho a informação do meu cliente que ele está gerando lá no celular dele, de uso, tudo isso é dado, né, e é dado da empresa, né, que as empresas têm, à sua disposição para poder moldar o seu negócio. Mas o como ela fazer isso e o como tornar esse dado de fato relevante para a tomada de decisão é que é o grande desafio e é um desafio bem complexo, eu diria assim, de conseguir, hã, de conseguir administrar. Eu tenho um slidezinho aqui que eu acho que pode ajudar um pouquinho a gente a a clarificar, como que ocorre esse processo. Então vou pedir licença aqui para compartilhar a tela, e eu acho que é um slide até que muitos já devem ter visto, né, algo parecido com isso em algum momento, mas é o processo de transformação do dado até ele se tornar de fato relevante para a tomada de decisão, né, e que é a base de quando a gente fala de uma cultura data driven, né. Então, lá na base, a gente tem os dados, né, a gente tem aquela fonte de informação que vem de tudo quanto é lugar, né. Como eu falei, tem coisa que é estruturada, que tem um processo, que tem até um compliance nas empresas cuidando e administrando, e tem coisas que não, tem coisas que estão acontecendo agora que são relevantes, mas que a gente não tem aquele dado numa base de dados estruturadinha, bonitinha, às vezes ela está na mão de um usuário da empresa, de uma pessoa, às vezes ela está na mão de um sistema e é um volume tão grande e é os dados não estruturados lá que a gente tem de navegação, interação, então esse é o dado puro, né. Quando a empresa começa a tomar a decisão de virar para um conceito data driven, ela tem que começar a estruturar esse dado, a definir que dado é relevante para ela. Então, lá no processo de base, entra a governança desses processos, né. Então a conseguir como eu posso extrair essa informação e levar ela para um ambiente, como eu posso gerar uma governança de extração desse processo. Eu tenho uma área que está com um sistema que não é conectado com o
a minha arquitetura de dados, ou mesmo com os meus sistemas que eu uso normalmente na empresa, mas eles são relevantes. Como eu trago esse dado para uma estrutura, né, única na empresa e que possa ser relacionada? É onde eu começo a passar da linha do dado por si só para a informação, né. É quando eu começo a estruturar essas bases, né, e deixar elas disponíveis, de fato para que possam ser usadas em análise, em geração de relatórios. Aí a gente entra tanto no processo de ETL, que a gente tem toda uma metodologia para extrair o dado, transformar, carregar ele em uma base, relacionar ele com os outros dados da empresa, e criar os cubos, né, os cubos de dados. Para quem nunca ouviu falar de cubo de dado, é basicamente você pensa, gosto de fazer analogia, eu tenho uma planilha de Excel e eu tenho outra planilha de Excel. Como eu posso fazer essas duas se conversar e as informações de uma estarem na outra e vice-versa, quando eu quiser consultar uma informação, né? E o conceito do cubo é exatamente esse, eu posso acessar uma informação de um lado do cubo no outro lado, porque eles estão conectados, eles têm uma relação única. E dentro disso, por que a governança é tão importante? Porque normalmente, e é comum nas empresas, e a gente ter mais de uma informação para mesma ou mais de um dado para a mesma informação, né. Eu tenho lá a minha informação de preço. O preço para a área de marketing pode ser um, para a área financeira pode ser outro, para a área comercial pode ser outro, e nenhuma delas está errada e também, ao mesmo tempo, nenhuma às vezes está certa se eu não tenho um conceito único. A diferença é que uma pode olhar com viés financeiro, em que tira uma linha de imposto do tipo, ou de incentivo, a outra pode olhar para um conceito muito mais de venda bruta lá, da nota fiscal. Então, esses conceitos precisam estar muito bem alinhados e as fontes dessas informações precisam ter uma governança única para elas chegarem a esse nível de informação gerencial. É aqui que entra o conceito de BI, basicamente. É um conceito antigo que a gente usa desde lá de trás, mas ele é muito importante para quando a gente vai falar tanto de uma empresa orientada a dados, mas quanto também para quando a gente for depois falar de ciência de dados ou de futuro, porque eu preciso ter muito organizado o meu passado, e BI, por conceito, é como eu vejo o que está acontecendo e o que aconteceu na minha empresa, de forma efetiva e de forma segura. É para isso que serve uma arquitetura de, business intelligence, né, BI, como todo mundo aí normalmente conhece. Acima disso, a gente chega na parte de conhecimento. Então, quando eu tenho análise, reporte desses dados, aí eu vejo aqueles dashboards, ou mesmo até uma planilha de Excel estruturada com os dados, também é a base de conhecimento que provê para a tomada de decisão, que é o nível de sabedoria, que vai olhar para aquilo que aconteceu e tomar a decisão, então, em cima daquilo. A minha venda está aumentando? Beleza, o que que eu tenho que fazer? Minha venda está aumentando, meu estoque está diminuindo, né. Minha venda está caindo, meu estoque está aumentando e o meu preço, como é que ele está? Eu aumentei meu preço, eu diminui meu preço, o que que eu fiz, né? Então, essa parte da tomada de decisão, que também existe hoje, soluções em tecnologia que ajudam a essa automação na parte do processo decisório também, mas quando a gente fala de data driven, a gente está muito falando do processo dessa pirâmide inteira, de ponta a ponta, de que a informação que eu estou chegando lá em cima, ela seja a informação, hã, a informação relevante de fato e segura de que aquela informação está correta, né, de que aquele dado que veio lá da origem, ele veio foi estruturado, ele foi tratado, ele existe um processo que garanta que ele pode ser utilizado, né, pela empresa. O dado, então, dá para a gente dizer aí, né? É o novo petróleo, né? Só que é o novo petróleo, mas igual precisa ser purificado, precisa ser purificado. Então, é importante também entender esse ciclo, né? Uma espécie de um roadmap para chegar lá, né? E ser uma empresa data-driven. Então, como foi ou como está sendo esse desafio na minha ideia? Legal. É importante dizer que tudo é muito um dos pontos mais importantes para que isso tudo aconteça, é o engajamento, principalmente da alta gestão e dos gestores em fazer isso acontecer.
né. E na minha ideia aconteceu exatamente assim, muito antes de eu ir para TI, né, tipo, eu vim para TI, eu era de operações e depois vim para TI. Depois a gente fala um pouquinho disso, mas, antes de eu ir para TI, bem antes inclusive, a minha ideia viu essa necessidade, né, ela tinha basicamente os seus dados espalhados em uma série de reportes manuais e com conceitos distintos, e a alta gestão ela viu que justamente ela precisava estruturar, hã, criar uma estrutura que gerasse a segurança sobre a informação que estava sendo apresentada para tomada de decisão. E eles começaram passo a passo, né, na época eles começaram com um projeto que entrou muito na área de contábil e financeira, para estruturar aquele processo, né, para criar uma governança de tanto da entrada desses dados, do fechamento desses dados, e da apresentação desses resultados, né. Isso lá em 2016, 2017, faz bastante tempo já, nem parece, mas faz bastante tempo, né. E então eles começaram com um projeto, de com que era o embrião do que depois se tornou o nosso sistema de Business Intelligence e posteriormente a nossa arquitetura de dados que a gente tem hoje. Então foi quando começou tudo, né. E além dessa parte financeira existe, né, a importância sobre os dados mestres da própria empresa, né. Então, por exemplo, quando eu falo de, produto, né, eu quero dizer que, hã, esse produto aqui é um mouse e aquele ali é uma geladeira, né. Eu tenho que conseguir classificar isso na empresa e com uma estrutura única, então entrou a gestão dos processos, né, então se, teve que acessar outras áreas que não só as envolvidas naquele pequeno né, naquela parte do projeto, e por isso o engajamento de várias áreas foi necessário, que é um fator muito importante para quando a gente está falando de uma organização data-driven, que são as áreas como um todo estarem, né, as diversas áreas estarem integradas como um ecossistema só, né, eu não sou um indivíduo único, faço parte desse ecossistema como um todo. Então tiveram mudanças de processo, para conseguir gerar governança e entrada desses dados estruturados dentro dos principais sistemas. E esse foi o embrião. Posterior a isso, a gente aí foi avançando para a área comercial, depois foi indo para gestão de despesas, de produção, inventário, e assim, sucessivamente entre as diversas áreas da empresa. Eh, Marketing é também uma das frentes muito importantes, porque hoje, quando a gente fala de dados, da empresa, como eu tinha comentado inicialmente, a gente estava geralmente falando só lá do nosso cenário interno, né, da empresa. Eu tenho aqui uma segunda visão que acho que mostra um pouquinho quando eu vejo a organização, eu estou olhando aqui só, né, os meus processos internos, RH, supply, financeiro, comercial, e vou integrando e isso é muito importante para eu entender o meu cenário interno. Mas, à medida que a gente foi desenvolvendo essas competências e evoluindo no desenvolvimento desses relatórios e dessas análises junto com as áreas e que né, o processo foi se tornando mais apropriado, não só pelas áreas, mas pela gestão e pela tomada de decisão, começou a vir a necessidade de também olhar para os dados externos à empresa, né. Então, o dado lá do meu consumidor, o dado lá do 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 mercado, né, os dados de mercado, de inteligência de mercado que trazem quanto que é a minha participação, como que o mercado está acontecendo, né, oscilações enfim, nas taxas de dólar, frete, enfim, todo esse cenário que ultimamente nos últimos anos tem sido super relevante. Informações de fornecedores, então a cadeia de suprimentos, então tudo isso são dados muito necessários quando a gente fala da organização, conseguir se basear em dados para tomada de decisão, porque não só os dados internos são importantes, mas os externos também. Então todo esse processo na Mideia foi evoluindo de passo por passo, sabe. Então começou olhando pelos dados internos, de uma área, de outra, começou a evoluir com a parte, externa, trazendo dados de fora, dados de mercado, de marketing, preço, então tudo isso a gente foi evoluindo até da própria cadeia, né, a gente teve uma integração uns anos atrás, por exemplo, que a gente foi buscar lá com o nosso fornecedor, lá com o nosso
cliente, que a gente é uma indústria, né, a gente não tem informação, às vezes, do que está acontecendo na ponta. A minha venda, ela acontece muito tempo depois do que a venda efetivamente aconteceu, né. Eu vendo para o varejista, então, como é que eu sei que o varejista está indo bem ou indo mal, que a venda do meu produto está indo bem ou mal no meu varejista e quando que eu vou ter que ter reposição para ele? Então, toda essa integração da cadeia é super importante, e foi uma estratégia que foi adotada pela empresa de também conseguir ir, fazendo parcerias aí, se integrando com a cadeia como um todo, até para que a tomada de decisão da cadeia fosse mais coisa, porque no momento em que eu consigo gerar uma informação, ser mais assertivo para o meu cliente, né, de deixar ele abastecido, eu consigo também dar previsibilidade para o meu fornecedor e a cadeia como um todo ganha, custos, enfim, tudo isso é impactado por todos esses fatores. Então lá atrás a gente começou dessa forma, né, evoluindo. Ao longo desse tempo, as tecnologias também foram evoluindo, né, a gente foi aplicando e mudando as tecnologias que a gente usava, porque o cenário de 2016, 2017 é completamente diferente do cenário de 2019, 2020, que foi completamente diferente do cenário de hoje, 2023. As tecnologias estão mudando constantemente, as possibilidades, e aí a gente também tem, por cultura, eu tinha brincado até, tem o pessoal do meu time que está aqui, que não me deixa mentir, a gente sempre está um dos lemas é a gente estar vendo o que que a gente pode fazer diferente, o que que a gente pode evoluir dentro do que a gente já tem, desenvolvido para ser né, tanto para melhorar o ecossistema como um todo, quanto para melhorar e dar mais possibilidades para o negócio, né, de trazer mais informação, de gerar isso de forma mais rápida, mais ágil, mais assertiva, é o grande ponto. Então, eu diria assim que tem um aspecto técnico, tem um aspecto tecnológico, mas tem também um aspecto muito de engajamento e de processo. Isso é a parte mais legal até do trabalho, porque você tem que olhar para o todo, olhar para as empresas, olhar para o processo, olhar para as áreas não só para uma, mas para o que impacta em todas as outras. Quando você fala de dados, você tem que olhar para o cenário como um todo, né. Eu estou entendendo, então, que essa cultura data-driven, ela parece valorizar o processo de aprendizagem, né? Então, vejo que as empresas elas devem incentivar aí os colaboradores, né, a aprimorarem suas habilidades, talvez em análise de dados, estatísticas, interpretação de resultados. Na perspectiva assim da empregabilidade, Felipe, qual é o perfil do profissional para atuar nas empresas com gestão orientada por dados, entendeu? Quais são as qualificações necessárias para estar bem colocado? Legal. Eh, eu gosto de dizer assim, e era uma coisa que eu tinha muito na cabeça quando eu estava lá na graduação, né, e começando a querer entrar para esse mundo da tecnologia e dos dados, que eu via apenas profissionais de tecnologia, né, trabalham na área de dados, né, e e era e eu acabava tendo até essa visão: "Não, mas putz, eu vou ter que fazer, ciência da computação, sistemas de informação, né". E, na verdade, é completamente o contrário, sabe. Hoje a gente precisa, na verdade, para atuar justamente com dados, de pessoas que têm o conhecimento de negócio mesmo, né, porque são muito distintas as necessidades, né. Quando eu estou falando de marketing, tem um viés de marketing e dentro do marketing você tem um universo absurdo também de ramificações. Então, o mais importante para o profissional que vai trabalhar com dados, é que ele tenha a visão, de processo, né, de conseguir olhar para a necessidade, entender no como que aquilo chega, né, como que aquela informação ela chega até a tomada de decisão, o que tem que ser alterado em processo. Então desenho de processo é fundamental para qualquer início de trabalho, quando a gente fala de dados. Hã Se eu puder passar um pouquinho aqui também, a gente tem o fluxo, eu tenho um gifzinho aqui que é legal, que a gente mostra como que é o fluxo de tecnologias que a gente usa hoje quando a gente fala de dados,
eh, que talvez dê uma clareza um pouquinho melhor, assim, do que: "Putz, mas eu quero me especializar tecnicamente", né, como é que isso tudo acontece? Né, então deixa eu compartilhar aqui também, novamente, e esse aqui é um slide bem legal, não é meu, eu recebi de várias consultorias e eu não consegui achar a fonte, por isso não tem uma fonte mencionada, mas é um desenho que ele é super legal, assim, para a gente visualizar como que acontece o processo de criação de dados e como que a tecnologia, ela entra nesse cenário, né. Então, se eu pensar num fluxo, hoje eu tenho lá as fontes de dados, né, tem as diferentes fontes aqui, fontes em bases de dados de sistemas, sistemas legados, por exemplo, eu tenho o SAP, o SAP é um sistema que a empresa utiliza, né, que as empresas utilizam, Oracle e etcétera. Tem aplicações, tem web services, tem arquivos. Um Excel é um arquivo, que eu posso ter lá uma base de dados lá dentro. Tudo isso vai para uma camada de processamento, de carga de dados, que cai num data lake. Hoje, aqui na Mideia, a gente tem o nosso data lake construído, né, dentro do ambiente Microsoft, inclusive, mas existe Amazon, Google, tem empresas que desenvolvem o seu próprio, né. Eu lembro de anos atrás da GE desenvolvendo a plataforma própria deles para data lake, que basicamente faz o quê? Traz esses dados da fonte e unifica dentro de uma estrutura que tem um catálogo de dados, que tem uma busca, né, uma rastreabilidade, né, quando a gente fala lineage ali é a rastreabilidade do dado, da onde ele veio e para onde ele está indo. E deixa ele de fato prontinho e disponível para as áreas de negócio poderem atuar tanto em visualização, entre as dashboards, as análises, quanto em machine learning, quanto em aplicações de inteligência artificial, quanto em compartilhamento de dados, integração com outros sistemas, né. Então, a gente tem, por exemplo, todo o nosso ecossistema que a gente tem de dados na Mideia, ela é parte desse princípio. Eu entendo as minhas fontes, eu carrego essas fontes para dentro do data lake, então eu forneço. E aí quando você vai olhar para o perfil do profissional para atuar com isso, para atuar nessa área, o importante é que ele conheça, hã, o como que é esse processo, mas, dentro da sua aplicação, né. Você não vai ter um cara que vai conhecer de tudo dentro de uma de todas essas caixinhas, né. Você tem o cara que é especialista da área lá, que conhece da fonte. E você tem o cara que é um engenheiro de dados, que conhece muito de integração e transformação dos dados aqui no meio. E você vai ter outro cara, que é o analista, que vai estar lá na ponta, gerando a visualização, e ele pode ser também o cara que estava lá na origem. Então, esses perfis, eles são muito distintos. É importante a gente ter o conceito de equipe aqui, né. Aquele aquela visão que a gente tem das caixinhas do do profissional que trabalha com ciência de dados lá, o cara que ele tem que conhecer de matemática, estatística, tem que conhecer de programação, ele tem que conhecer de negócio. E esse é o cara que, né, que se busca. E não existe alguém que vai conhecer das 3 pilares, né, você precisa ter pessoas que conheçam individualmente, que consigam se conectar, né, entender os processos, entender as necessidades, e atuar como um time para desenvolver isso, né, para desenvolver essas soluções. Puxando o caso da Mideia, aqui foi muito isso, né, a gente foi trazendo pessoas que conheciam dos seus processos e conheciam de aplicações em cada uma dessas frentes para poder criar esse esse ecossistema de forma a ter um valor para o negócio de fato lá na ponta, né. Hã, outra coisa interessante de falar é que, assim, hoje as ferramentas de IA estão vindo aí forte, né, você pega um ChatGPT, você pega outras ferramentas aí que estão surgindo do próprio Google, elas dão a percepção de que esse trabalho vai ser automatizado, mas na realidade elas vêm como um suporte ao profissional, né. Então o cara que vai estar desenvolvendo, ele por isso que é importante ele ter a capacidade de visão do cenário como um todo, do processo e da jornada das informações, e de como eu vou aplicar a tecnologia. E aí eu vou para essas ferramentas para elas me ajudarem até a montar o código, a montar a estrutura, a montar a parte mais específica ali dentro, né, dessa cadeia, mas a visão de integração e essa e a solução do problema, de fato, essa
esse eu acho que é o principal viés e é o que a gente mais busca, né, o que eu, por exemplo, quando a gente entrevista aqui os profissionais para trabalhar no nosso time, o que a gente mais busca é isso, é o cara que consiga olhar o todo, né, e entender no momento que ele recebe uma demanda, que ele recebe uma necessidade, da área, entender da onde aquilo vem, para onde aquilo vai e como a tecnologia entra nesse processo para ajudar, mais do que propriamente simplesmente resolver um pequeno problema ali naquele ponto específico, né. Ser data-driven não significa apenas coletar o máximo de dados possível, né? É essencial saber fazer as perguntas certas, né? Estabelecer metas claras e aplicar uma análise crítica aos dados para obter informações significativas. É isso que tu está nos trazendo, beleza? Então, como que a transformação digital, melhor dizendo, e os dados estão realmente transformando o dia a dia das organizações, né? O que que tu enxerga que a gente não está enxergando, ou seja, o que está acontecendo nas empresas nesse contexto data-driven? Legal, Macaliston. Hã, hoje, a gente tem ainda, né, é tudo uma evolução, né, as tecnologias elas são muito recentes. Se a gente for olhar até 3 anos atrás, antes da pandemia, live, meeting, não existia, assim, existia, mas era pouco utilizado para o dia a dia das empresas, né. Eu ia fazer reunião por call, assim, era algo que, não era comumente usado, né, todo mundo estava presencial, ia para a sala de reunião, eventualmente se conectava, mas não era uma prática. E rapidamente isso mudou. E ao longo desse tempo a gente vem cada vez mais entrando com tecnologias que são mais fáceis de implementar e rápidas de implementar. Então hoje eu quero fazer um aplicativo de celular, né. Eu tenho aplicações que criam aquilo ali com meia dúzia de caixinha, tem aplicações inclusive que eu posso desenhar a página numa folha de papel e ele traduz aquilo para já com um aplicativo, com botões, com tudo que você pode conectar ali por trás. Então isso está muito rápido, né, está muito fácil das áreas, e das empresas como um todo, se utilizarem dessas ferramentas. E a transformação digital é basicamente você olhar para o seu processo atual e de que forma você pode conseguir, através da tecnologia, ser mais eficiente e mais integrado, né. É comum a gente ter, processos que a gente foi aí desenvolvendo e tal, e resolve o problema ali naquele processinho ali no momento. Mas quando eu preciso me conectar com outros ambientes, com outras áreas e com outras estruturas, isso já se torna um problema, né. E aí é que vem a digitalização dos processos, aí a gente tem RPA, a gente tem outras uma série de soluções que podem ser desenvolvidas, para digitalizar esses processos e não só tornar o dado disponível de forma estruturada para que, obviamente, possa dar uma sequência nesse processo data-driven, quanto também, eu consigo melhorar o meu processo interno mesmo, né. Então, essas soluções de tecnologia, né, essas tecnologias que a gente tem à disposição, vem muito nesse sentido, né, de otimizar e melhorar o nosso processo. As IAs que estão surgindo agora, a pergunta não é o quanto que ela vai mudar o cenário, não é só isso, é o quanto que a gente consegue utilizar elas de forma aplicada nas empresas, né. Como que eu posso pegar agora realidade aumentada, acabamos de ver o lançamento do óculos do Google agora de realidade aumentada, como que aquilo vai se tornar aplicável na empresa, né, para gerar ganho para o negócio? Como que eu uso, o ChatGPT no dia a dia das empresas para conseguir que aquilo seja de fato, um ganho estratégico, né. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que ver quando a gente não aplica ela só por aplicar, a gente aplica ela justamente buscando aí um
um ganho de escala para o negócio, né? De que forma que o negócio pode ser melhor através da tecnologia, e aí vem a transformação digital, os dados, a inovação aí com as áreas nesse sentido, né? E isso se ramifica para todos os setores, né? Então, a turma aí que é de, acho que todo, aqui o pessoal é de engenharia de produção, né, Macalester? Estão o time da turma, né, a maioria. A maioria. A gente está embutido na, né, indústria 4.0, a gente vem ouvindo falar isso há muito tempo, é conectar todas as pontas, e conectar, a gente está falando de botar tecnologia para digitalizar processos que hoje não estão digitalizados, é de mensurar o que está acontecendo no chão de fábrica, é de conseguir conectar o fornecedor e o cliente com a, né, com a minha empresa, né, se eu sou uma indústria, se eu sou um varejo, se eu sou um centro de distribuição, qualquer que seja o meu setor de negócio. Então, é nesse caminho que a tecnologia tem que vir, e a transformação digital tem que vir, para resolver os problemas dos negócios, né. Show, Felipe, show. Inclusive, Felipe, tem o teu xará aqui, o Vicente, aí ele vai fazer uma pergunta aí. Vai lá, Vicente. Opa, boa noite, pessoal. Primeiramente, parabéns aí pela conversa, um papo bastante esclarecedor, muito bacana, a iniciativa de vocês e tal. A gente falou aqui bastante, Felipão, você comentou sobre cultura, né, cara? E cultura, quando a gente fala de cultura e tecnologia, geralmente é um processo um pouco mais lento, né? Existe toda uma questão de aceitação das pessoas, né? Existe a tecnologia, ela está aí para ajudar, mas do outro lado do volante tem uma pecinha importante que são as pessoas, né, de pilotar o carro ali enfim, usar todas as facilidades que a tecnologia oferece. A minha dúvida, eu estou trazendo essa dúvida mais para ampliar aqui um pouco o fórum, que é com relação à própria cultura de data driven, né? Eu deixei escrito aqui, eh, como que a gente faz para implementar uma cultura, né, de data driven? As pessoas elas precisam primeiro sentir essa necessidade, quer dizer, a área de negócio ela tem uma dúvida, poxa, eu queria saber qual foi minha venda, eu queria saber quantas peças eu produzi esse mês, eu queria saber. Essa dúvida ela parte primeiro da área de negócio, das áreas, ou existe um trabalho proativo ali da área de dados, né, dentro de uma empresa, onde, cria-se, né, continua analisando ali constantemente fontes de dados e relatórios e vai publicando isso, né, vai disponibilizando para as áreas, terem de repente um insight, uma informação que ela nem de repente nem tivesse pensado em questionar, sabe. Como que funciona isso? E qual que é o melhor caminho, sabe? É trazer essa informação proativa ou esperar que as áreas tenham essa iniciativa de perguntar? Obrigado. Então, Vicente, tem que ter os 2 lados, né. A por experiência aqui, assim, não adianta a gente esperar, né, que, por exemplo, as áreas ou porque, inclusive, tem empresas que não é nem a área de TI que é responsável por dados, existe uma área específica ou muitas vezes, inclusive, está dentro das próprias áreas. Mas, a gente não pode ficar, né, esperar que venha de uma área a necessidade, e tampouco também, ficar, hã, o inverso, né, eh a área ficar esperando também que só uma estrutura de tecnologia traga a solução. É muito uma parceria, né, você tem que estar antenado, então, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está mudando, para trazer as possibilidades, para ampliar os horizontes, até porque muitas vezes um ou outro lado, ou todo mundo vai estar ali no dia a dia tentando, né, fazendo projeto e resolvendo os problemas do dia a dia, e não vai estar vendo o que pode estar acontecendo e de que forma que dados, de uma estrutura de dados, né, de uma arquitetura de dados, como é que ela pode estar me auxiliando, o que eu posso estar trazendo do mercado. Então a gente tem que estar, assim, sendo propositivo para as áreas, né, então vendo as possibilidades e trazendo para eles o que é possível, até porque também faz parte da nossa estrutura, por exemplo, aqui na empresa, a gente tem a área de dados e inovação, que é responsável por justamente fazer isso, né. Não só desenvolver, mas também trazer necessidades, trazer ideias, trazer sugestões do que pode ser aplicado. Mas muito acontece também o contrário, às vezes as áreas já estão vendo coisas que a gente não viu e trazem, né, para a gente a necessidade. Hã, um exemplo legal que a gente teve aqui foi, ah, o projeto do próprio CDP. A gente
para quem não sabe, a gente está implementando uma plataforma de que consolida ali, né, as informações que a gente tem de marketing e tal. Isso veio muito da área de marketing, que trouxe, olha, a gente precisa fazer isso para a gente conseguir aplicar no nosso dia a dia aqui, para poder conversar melhor com o nosso cliente, né, apresentar melhor a nossa marca. Veio da área de negócios e a gente embarcou nessa e depois evoluiu nos entendimentos em conjunto, né. Por outro lado, teve outras soluções que vieram da estrutura de tecnologia. Então, assim, se eu fosse responder, não existe uma obrigatoriedade de ser de um ou de outro lado, mas é importante que ambos tenham, ou pelo menos um deles, tenham esse viés de buscar e de querer propor soluções inovadoras, né? E, e de ver o que está acontecendo, de como a gente pode fazer melhor o nosso dia a dia. Né? Acho que esse é o principal fator. E, obviamente, como a gente falou até no início, ter o engajamento da alta gestão é super importante. Algo que a gente conseguiu muito, que a gente tem, de fato, na Mideia, que foi um fator de sucesso para que tudo acontecesse, é também o próprio engajamento da alta gestão, o entendimento de que aquilo era importante, que fez com que todo mundo, né, se fizesse isso, né, buscasse isso também. Tentando complementar o que tu trouxe, Felipe, né? Eu traduzo imaginando que o importante não é aonde começa, né? Então é a visão sistêmica, né? Um sistema sendo implementado. Então o que vale realmente é o relacionamento, a interação entre as partes. Bacana, temos mais aí o Andrews. Andrews, é contigo? Liga o microfone aí, faz favor aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, né, agradecer a oportunidade de estar trocando essa ideia aí, tentando usufruir desse momento e adquirir o máximo de conhecimento que se possa, né? E aproveitando também o gancho do colega da última pergunta, queria ver contigo, Felipe, se tem como a gente mensurar, talvez tu consegue nos ajudar a visualizar se a gente pode enfrentar alguma resistência na implementação, assim, de alguma área da empresa, da cultura data driving, né? Se isso pode acontecer com alguma frequência ou de algum setor específico, algo do tipo, se você consegue talvez explicar um pouco desse termo? Claro. Toda mudança corre o risco de você ter, né, uma resistência. A mudança, ela parte do pressuposto de que você tenha que alterar algo e sair de uma zona de conforto de algo que já estava estabelecido. Quando a gente vai mexer quando você vai organizar uma estrutura de dados, por exemplo, você vai mexer com processos muito estabelecidos muitas vezes das áreas, né. Você tem lá a área X que tem o seu processo de que ela reporta uma informação e ela monta aquilo e ela tem o cuidado com aquela informação que ela está colocando. Mas ela vai ter que mudar, ela vai ter que ir lá se adaptar, talvez a ter que depender de outra área, mas ela não tem total domínio daquela área, né, não tem total autonomia com aquela área. Então, isso sim, pode gerar muitas vezes, resistência, mas a resistência ela é rompida ou digamos assim, ela consegue ser, amenizada no momento em que a gente consegue ter uma parceria, né. Então a gente, por exemplo, a nossa estrutura, né, a nossa área aqui na empresa, a gente busca sempre a abordagem da parceria, né. Então é de mostrar: "Olha, a gente vai fazer essa mudança, ela vai ser complexa, a gente vai precisar de um esforço de todos aqui, mas ali na frente a gente vai ter um ganho, né, e o ganho é esse, sabe, tipo, a gente vai conseguir, economizar tempo fazendo um trabalho, daqui um pouco manual e gastar mais tempo num trabalho mais qualitativo, de mais análise, ou, a gente vai conseguir tirar um processo que é maçante, que é repetitivo, através vou dar um exemplo, daqui a pouco eu posso implementar um RPA, né, a gente teve um caso aqui que a gente implementou um RPA para entrada de pedidos. Isso ajudou muito numa área específica que ficava lá basicamente tendo que imputar o pedido todo dia e ela tinha outras necessidades que ela não conseguia dar tanto foco. Então, tem que mostrar o valor, né, daquela mudança e o valor
daquela, daquela, daquela alteração que a gente propõe, né? E muitas vezes você tem uma outra área ajudando, por exemplo, veio a necessidade pela área X e depende da área Y, então você tem esse jogo de cintura que pode ser feito em conjunto, né, para poder efetivamente implantar o processo, ajustar o processo e ajustar aquela frente. Não é fácil, mas é o dia a dia e é o que a gente tem que buscar sempre, né? Então, ir trabalhando aí. Isso aí, Anderson. Isso aí, perfeito. Legal. Lucas tem uma pergunta aí. Fala, Felipe, beleza? Boa noite a todos. Lucas. Acho que a pergunta que eu fiz, o Andrews meio que consolidou e perguntou, mas aproveitando então, depois que você consegue quebrar essa barreira aí de instalar, né, a cultura data-driven dentro da empresa, como é que vocês fazem hoje para mensurar se as pessoas estão seguindo o processo, se tem alguma pessoa ali ou equipe que está precisando de capacitação para seguir as regras? Vocês mensuram isso via alguma ferramenta? Tem algum processo para isso? Depende assim de qual aspecto que a gente está olhando, sabe? Por exemplo, eu quero mensurar se quando você está falando da parte de gestão e análise dos dados, a gente consegue até pelo próprio acesso à informação, né? Entra também a própria democratização, se eu estou conseguindo que mais áreas acessem e utilizem e estejam desenvolvendo as suas análises dentro do meu ambiente, ao mesmo tempo que eu estou tendo acesso, a minha estrutura está sendo utilizada, porque não adianta, aquilo que a gente falou no início, né? Não adianta eu investir num desenvolvimento de uma grande estrutura e que na ponta lá ela não seja utilizada. Então, sim, a gente precisa de meios para conseguir mensurar isso. Hoje, na ideia, o que a gente faz é isso: a gente visualiza se os acessos, visualiza o quanto que as pessoas estão de fato também de forma autônoma se desenvolvendo. Aquela estrutura que a gente tem, ela tem informações que são relevantes para quais áreas? Para a área de marketing, para a área comercial, para a área de logística. Eles estão conseguindo usar até pesquisas internas, a gente pode utilizar como fonte para a gente saber se aquilo tá sendo de fato relevante e utilizado. E se não está, por quê, né? E aí muitas vezes a gente acaba entrando nisso que você comentou. Preciso fazer um treinamento, preciso incentivar as pessoas a buscarem, olha, eu tenho isso aqui, mostrar para elas. Você acha que isso é relevante? A gente precisa modificar e estar aberto também à mudança, porque não pode estar nada engessado. As pessoas sempre estão, né, os processos estão evoluindo, os negócios estão evoluindo e cada vez a necessidade que tinha há 2 anos atrás, quando a gente fez um dashboard ou criou uma das estruturas, talvez hoje ela já não seja relevante, né? E aí a gente precisa mudar. Então, se a gente não pode estar engessado, porque senão a gente perde essas pessoas. E só mais um comentário de adendo também ao que você e o Andrews perguntaram. Um fator super importante é a confiabilidade também, porque no momento em que a gente começa a gerar a transformação, a gente tem que conseguir garantir que aquela informação que está sendo fornecida para a tomada de decisão, ela seja confiável. E ela seja confiável tanto no aspecto de atualização, de periodicidade, ali, disponibilidade, quanto de qualidade da informação. Então, a governança para validação desses dados e para melhorias do processo, para que isso se torne confiável para a área de negócio, é super importante também para que tudo dê sequência posterior a isso, né? Porque você perde a confiança, depois a pessoa não vai, as áreas vão se tornar até mais resistentes a você propor uma mudança, né? Isso aí, Lucas. Beleza. Obrigado, Felipe. Responder. Boa, legal. Próximo aí, Rodrigo, à vontade. Boa noite, professor. Boa noite aí, galera. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Opa, Rodrigo. Cara, tu é oriundo da Ubra, né? Conhece o curso de produção e tal. Vamos dizer assim, a nossa profissão aí tá partindo para a DTI, cara.
Tá cada vez mais o estudo TI do que a produção. Como é que tá? Como que tu vê essa... O que eu vejo é que, assim, todas as áreas hoje, elas precisam ir para o lado da tecnologia, né. Como eu falei, o conhecimento, uma coisa que eu tenho de visão, assim, é que o conhecimento técnico você adquire, mas o conhecimento de negócio e de processo, ele é da vivência, ele é da experiência, né. Então, hã, acaba que para quem está na área, por exemplo, o engenheiro de produção que está lá no chão de fábrica, é mais fácil para ele entender as tecnologias que tem disponíveis e implantar no chão de fábrica do que alguém, por exemplo, que é estritamente da área de tecnologia, e entender o processo da fábrica para daí sugerir aquela melhoria. Então, e isso vale para todas as áreas, sabe. Marketing hoje é se você olhar para o profissional de marketing, quase todos conhecem um pouco de programação ou conhecem um pouco de tecnologias ali que são utilizadas dentro do processo de marketing, sabe. Então, é tudo hoje, cada vez mais a gente tem que estar não restrito só ao nosso curso, ou aquilo que a gente se formou, aquilo que a gente atua, a gente acaba tendo que olhar para o cenário mais externo. E a tecnologia, ela está embarcada em tudo hoje, porque é através da tecnologia que a gente consegue, de fato, muitas das mudanças que a gente precisa dentro e de otimizações que a gente precisa para o processo como um todo, né. Então, eh, eu vejo que não é que o engenheiro de produção esteja indo para a TI, mas é que as áreas, né, as diferentes áreas de conhecimento, elas estão tendo que se adequar mais e conhecer mais de tecnologia, para até conseguir conversar com tecnologia, né. E um dos perfis muito importantes é o cara que faz a ponte entre esses 2 lados, né. Eu tenho negócio, conhece muito, e eu tenho a tecnologia. Alguém que consiga traduzir a necessidade de negócio para a tecnologia, esse é um grande diferencial que eu vejo hoje em dia e que o mercado busca bastante, né. Muito bem, Felipe. Show, a gente poderia ficar aqui conversando, né? Não sei por quanto tempo, só sei que a gente não vai conseguir esgotar esse assunto. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas, pelo passar aí, a gente já está praticamente 1 hora conversando, né? A gente está chegando no final, né? Poderia explorar, sei lá, como que a inteligência artificial está entrando efetivamente nesse contexto, né? Metaverso e por aí vai. Mas eu acho que isso vai ficar para uma próxima conversa. Vai ficar para uma próxima conversa, certo? Aí, inclusive, se tu topar, a gente está junto nessa. Tranquilo? Tranquilo, com certeza, Macalester. Eu super agradeço a oportunidade aí, espero ter conseguido ser um papo legal aí, útil para todo mundo aí, pelo menos um pouquinho, e super agradecer aí todo mundo por estar participando aí. Na verdade, eu que agradeço a tua participação, né, ter aceitado o convite, sei o quanto é apertado aí os horários, né, então, para todo mundo, inclusive para quem está participando aqui ao vivo na live, então também agradeço a participação, as perguntas com certeza enriqueceram aí a nossa discussão, a nossa reflexão, o objetivo não era exatamente concluir algo, mas sim que a gente evoluísse sobre o assunto. E eu tenho para mim que a gente conseguiu fazer isso a partir da tua participação aí, né, dos teus depoimentos. Cara, obrigado turma, obrigado todo mundo, espero que tenham aproveitado. Até a próxima aí, valeu!